Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Terra, estou representando aqui a Fundação Dom Cabral e a Fast Company Brasil na série de podcasts sobre o ESG na Sala do Conselho. Estou aqui hoje, agora, com o Kaká Takahashi e com o professor Braga. Muito bom dia, muito obrigado. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco para a gente começar a botar a bola para rolar, por favor. Vamos lá, vou eu primeiro? Por favor. Então tá bom. Bom, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite para estar fazendo esse bate-papo. O pessoal me conhece como Kaká Takahashi, Carlos Massaro Takahashi, mas Kaká Takahashi. Atualmente eu sou chairman da BlackRock aqui no Brasil e também ajudo o mercado financeiro na Ambima. Eu sou vice-presidente lá e coordeno o grupo consultivo de sustentabilidade. E também de forma voluntária participo de algumas iniciativas relacionadas ao ESG, como por exemplo programa de mentoria para executivos que estão em transição para conselhos, né? É um programa conhecido como PDEC, também tem envolvimento do IBGC, B3 e outras organizações, WCD, AFC. Então, esse é um breve histórico, né? Tem uma carreira um pouco mais longa, mas vamos falar do que a gente continua fazendo. Os cabelos brancos já explicam a nossa experiência. Carlos Braga, um prazer estar aqui com a Fast Company e, obviamente, com a Fundação Dom Cabral, quem representa aqui como professor, coordenador do programa ESG na Sala do Conselho. Como o Kaká, longa carreira no mercado financeiro, mas essa eu sempre menciono, tive a oportunidade de trabalhar no Banco Real, ABN AMRO, que foi precursor da sustentabilidade no Brasil, e como vários colegas, estamos aqui um pouco com o papel de multiplicador do que nós vimos na prática ao longo de longos anos no Banco ABN AMRO. Hoje, professor, conselheiro, consultor do Banco Interamericano para a área de infraestrutura sustentável e atuações em fundações e a área filarmônica. Gosto de arte, também estou na Filarmônica de Minas Gerais, porque precisamos da cultura, é parte de todo esse nosso movimento ESG. E muito satisfeito de estar aqui com o Kaká, companheiro de longa data, bom amigo, tentando multiplicar no momento da carreira. Eu sempre brinco. Em muitos momentos nós tivemos ali pelo mercado financeiro, mas ali para o lado do Darth Vader. Verdade. E agora, nesse momento da nossa vida, estamos aqui. Eu adoraria falar que é o Luke Skywalker na primeira versão, mas eu acho que está mais assim, Obi-Wan Kenobi e tentando seguir. É uma fala de um outro professor nosso, o Heinz Spitzer, que a gente está tentando aqui puxar o sabre de luz numa jornada construtiva. Já que você falou em Guerra nas Estrelas, eu brinco que eu estou numa fase um pouquinho mais tentando ser um pouquinho mais Yoda. Chegarei lá. Tentando, né? Estamos nesse aprendizado. Muito bem. Vamos aterrissar um pouco para a questão do ESG e do capitalismo, né? Que é uma coisa que se coloca muito sobre o novo capitalismo. Então eu queria que vocês comentassem o que é esse novo capitalismo do ponto de vista de vocês e como o ESG começou a influenciar esse processo e o quão importante é. Kaká, por favor. Esse é um ótimo ponto, né? Porque, na verdade, esse conceito que talvez hoje esteja aí mais evidente ou mais na pauta, né? Do mundo corporativo e também da sociedade, né? Porque nós vivemos numa sociedade onde o capitalismo está presente, então não tem como desconectar as coisas, né? Mas o capitalismo que eu diria capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders também, né? Não é algo recente, felizmente ganhou mais eco, como eu falei agora, né? Mas, e também, né, dentro da própria BlackRock, né, o nosso chairman e fundador, né, Larry Fink também começou a falar muito sobre essa questão do capitalismo de stakeholder. E eu diria assim, começa com a consciência, né? Começa com o conceito da consciência e vai se ampliando. E o ponto todo, como é que isso se conecta com o ESG? Que, na verdade, assim, quando nós estamos falando em ter boas práticas ambientais, boas práticas sociais e uma boa governança, nós estamos falando de resultado também. Essas coisas não são desconectadas, mesmo porque o resultado é o que vai proporcionar a rentabilidade, o retorno financeiro e, consequentemente, a sustentabilidade sob a perspectiva de longo prazo. Esse é um ponto muito importante também, onde você consiga satisfazer todos os stakeholders, o que significa satisfazer, sim, o shareholder, o acionista, mas também ter os seus objetivos atingidos enquanto o bem que você está fazendo para a comunidade onde você está, para as pessoas,
para os clientes, para os colaboradores, para os fornecedores, enfim, para todos os stakeholders e também, como eu falei, para o acionista que é o shareholder. Então, esse é o novo, eu diria, não é o novo, mas é o capitalismo que está em evidência e a gente espera que cada vez mais a gente avance nessa agenda. A gente fala um pouco, Braga, professor. E não, depois dessa explanação do Kaká, fica até difícil o que dizer, né? Mas eu vou vir com algumas frases que eu acho que ajudam a gente a refletir. Não existe conflito entre performance e perenidade. O capitalismo lá do curto prazo é a performance, mas tudo que envolve ESG são práticas que nos levam à perenização dos negócios. É um pouco a dinâmica do curto prazo contra o longo prazo. E no longo prazo, para estarmos todos aqui, precisamos ter uma licença para operar, boa reputação, boas práticas, fazer bem à sociedade, porque o resultado de curto prazo, os exemplos mostram, inclusive das últimas semanas, em vários casos que o Brasil vem acompanhando um pouco estarrecido, que quem não conseguir se colocar, ter uma licença para operar, não estará no mercado em pouco tempo. Então, ESG são as práticas, são a forma gerencial, que nós aqui no mundo acadêmico, o professor Kaká, agora também nos ajudando, estamos aterrissando, levando para os executivos pessoas que estão nessa jornada porque entendem que, sim, queremos perenizar, queremos ter um negócio sustentável e farol baixo para sair dos buracos do caminho, mas farol alto para ver as curvas que se aproximam. Seria talvez aqui a minha frase para complementar o Kaká. Ótimo. E a questão das 3 letrinhas, Environment, Social and Governance. Governança é um tema mais próximo para a gente, para as pessoas, para os executivos e até para a sociedade quando está organizando a casa. Social é um tema que está mais próximo de todos nós há mais tempo. E o environment eu vejo poucas ações, eu vejo o tema muito forte, mas eu vejo que a prática é pouca. Então eu queria, professor Kaká, Exato. que você pudesse falar um pouco sobre isso e como a BlackRock costuma medir isso e não quero usar e propor a visão sobre os 3 pontos, mas um pouco mais foco, mais luz no environment. Esse é um ponto bem interessante, né? Porque a gente tem até uma conversa, né, sobre a importância de cada um deles, né? E no final das contas, né, muitas pessoas, e eu concordo de alguma maneira, né, tem a visão de que a governança é que suporta tudo isso, né? Então não adianta você ter boas práticas sociais, você ter boas práticas relacionadas ao meio ambiente se você não tiver uma boa governança. E a gente nota também que muitos casos, como o próprio Braga colocou, que a gente verifica, a gente nota que muito começa numa governança inadequada, né? Então, de fato, faz sentido essa observação. Agora, por outro lado, você precisa estar fazendo as práticas sociais ou ambientais para que a governança faça sentido, né? Então, por isso que as 3 letrinhas andam juntas. Agora, é claro que em cada região do mundo, em cada local até, eu diria, um ou outro tema ganha mais evidência ou mais relevância, especialmente dada a urgência, né? Mas, da mesma forma, você não pode ter práticas ambientais que não se converse com as práticas sociais e vice-versa, né? Então, eu costumo brincar, não adianta você ter o melhor planeta se você não cuidar das pessoas para que possam viver no melhor planeta, né? Claro. Então, essas coisas estão intrinsecamente conectadas. Claro que nos últimos anos o tema ganhou evidência porque tudo começa, de alguma maneira, com a preocupação climática, com as mudanças climáticas e a questão da temperatura do planeta. A necessidade, obviamente, de você trazer a temperatura para patamares adequados. Então, tudo começou aí. E como nós não estávamos conseguindo grandes avanços nos últimos anos e as datas aprazadas para você conseguir essa redução cada vez mais próximas, aí, claro que algumas instituições começaram a vocalizar mais esse problema. Claro, um processo de consumo desenfreado, uma industrialização talvez não considerando novas alternativas, novas fontes de energia e assim por diante, começaram a trazer impactos muito fortes no planeta e aí, claro, veio esse alerta, né? Então,
um pouco antes da pandemia, esses alertas se tornaram mais evidentes, e aí sim, como eu comentei, aí a BlackRock, especialmente através do seu fundador, começou a se posicionar de uma forma mais incisiva com relação à necessidade de nós olharmos a questão das mudanças climáticas e nós tomarmos as medidas necessárias para fazer essa transição para uma economia mais limpa e que utilize combustíveis mais adequados, né? Então, eu diria assim, o ambiental acabou vindo, né, com mais força exatamente em função, de como de alguma forma essa conversa começou no clima, né, e depois, dada a urgência que se apresentou nos últimos anos. E isso, claro que conectando então com o mundo financeiro, com o mundo econômico, com o mundo, né, onde os conselheiros estão aí atuando, o olhar sobre risco, né, que efetivamente isso passou aí para nós em particular, que estamos na área de gestão de investimentos, de gestão de recursos de terceiros. Nós também trouxemos esse alerta do que isso efetivamente representa um risco, não só um risco material, mas um risco de investimento, um risco financeiro efetivamente, mas que também traz oportunidades na medida em que você tem uma série de inovações, uma série de questões que têm que ser repensadas e, portanto, novas fontes de energia, novas formas de produzir, né? Porque tudo que você produz implica em uso de energia, então também você tem que pensar em novas formas de produzir. Isso também traz uma agenda de inovação muito forte, o que também é de extrema relevância, né? Então, de uma maneira geral, foi essa Maravilha. a visão. E depois dessa excelente explicação do Kaká, do ponto de vista do investidor e do mercado, eu vou lá resgatar o papel do conselheiro nessa agenda. O conselheiro, ele entra depois de uma longa formação, olhando números, olhando resultados, certamente compliance, e aparecem esses novos desafios. Poxa, eu tenho que estar ali olhando questões climáticas, o que isso conversa comigo, o que isso conversa com a minha formação. Mais uma vez, as capas do jornal nos levam a pensar. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, um dos maiores acidentes climáticos da história do estado de São Paulo. Nós tivemos, no passado recente, claramente o que nós tecnicamente chamamos de riscos físicos agudos e crônicos, se perpetuando, impactando negócios, impactando empresas, impactando vidas. Então, as evidências elas estão chegando de toda parte, elas batem na porta da empresa. Fica muito claro que, especialmente alguns setores que estão ali mais mexendo com os recursos naturais, que você tem um protagonismo. Em grandes números, as 3 mil maiores empresas do mundo são responsáveis por praticamente 40% das emissões. Então, essa agenda tem CNPJ, tem CPF nela. Não é apenas uma agenda governamental. O tempo urge, as ações são necessárias e cada um dentro do seu entorno, da sua licença social e das práticas que hoje são abundantes, hoje as informações são abundantes, as alianças, a busca de compartilhamento, nos fazem o conselheiro ser praticamente, ao mesmo tempo também a hora da virtude do conselheiro. Poxa, eu vou botar toda essa minha experiência acumulada, eu vou ter um novo repertório de perguntas, eu vou lá me capacitar, o letramento é muito necessário e eu vou além do que se esperava de mim. Eu vou contribuir e ter certeza de que em algum momento aqui eu estou deixando meu legado nessa empresa, nessa companhia, nessa associação, aqui no terceiro setor. É muito instigante. Para fechar minha última frase, uma baita oportunidade para o Brasil. Sem dúvida. Uma baita oportunidade. Na Europa está tudo construído, os Estados Unidos eles estão lá lutando para reduzir emissões e aqui nós estamos repletos de oportunidades. Nós temos a oportunidade de ser uma indústria limpa, uma vocação ambiental, uma vocação agrícola. Então, além de tudo, além desses vários riscos, temos uma agenda de negócio genuína que nos colocará no protagonismo que o Brasil clama há muitos anos, quase 2 décadas, crescendo 1% ao ano. Vamos buscar um crescimento sustentável, verde, abrindo empregos, gerando oportunidades e bastante legado. Acho nada melhor do que uma agenda dessa positiva para os conselheiros que estão aqui conosco fazendo esse programa. O Brasil tem que se posicionar de uma forma muito consistente, porque a gente tem 78% dos créditos de carbono no mundo. Então, como dizem que é o novo petróleo. Então, como, Kaká, você acha que
o Brasil, o brasileiro, o país como tem que dar o pontapé inicial sobre esse processo? Acho que o professor Braga colocou super bem. Tem que ter uma conexão entre o setor público e o setor privado, né? Então, o setor privado, que é onde nós estamos nesse momento, né, Braga? Eu acho que tem que ter essa clareza do protagonismo que ele exerce, né? E aí sim, o papel do conselheiro, né? Que efetivamente o conselheiro é o responsável, é o grande responsável pelo planejamento estratégico de longo prazo da companhia. Claro que ele tem que estar olhando os números também, tem que ir lá olhar o balanço, ver direitinho se as coisas estão indo bem, né? Tem que ter essa visão financeira, né, do que está acontecendo na companhia, mas sobretudo é ele o grande guardião da questão do longo prazo. E aí sim vem a importância que ele tem em cada uma das empresas para que as empresas efetivamente consigam enxergar e executar adequadamente todas as oportunidades que estão aí. Como você falou, a gente tem a questão do verde, 78%, né? Tá aí, né? Então é um número assim, fenomenal. Mas fora isso, nós temos outras características também que são muito favoráveis, né? Tem as características naturais, mas também tem um estágio de desenvolvimento que nós estamos aqui no Brasil, em termos de organizações, em termos de inovação. Existem várias iniciativas de inovação. O Brasil é um país jovem, não é? Então isso também favorece muito. A demografia é muito favorável e também a visão do que essa nova geração traz em termos de consumo, não é? Então hoje, acho que no caso seus filhos, mas no meu caso os netos, né? Sim. Eles estão ali olhando o rótulo daquilo que estão adquirindo, estão vendo como as coisas são feitas e assim por diante. Então, tem os recursos naturais que nós ainda temos disponíveis, né? Nós ainda não habitamos todo o nosso país de prédios, né? De construções, né? Diferente do velho mundo. Então, a gente tem aí muita coisa para preservar, mas também e sobretudo a forma de usar isso é que a gente tem que estar atento. E aí sim, o setor privado, né, como o setor do empreendimento, como o setor empreendedor, tem uma responsabilidade muito grande e tem, de novo, uma oportunidade, como o professor Braga colocou, enorme, não é? Porque as oportunidades vão além. Muitas vezes a gente enxerga, né, só onde ocorre o primeiro impacto, onde está a primeira oportunidade, né, no primeiro elo da cadeia. Mas tem uma cadeia enorme de oportunidades e acho que a gente tem, de fato, um momento único para a gente ter protagonismo nessa agenda, para liderar essa agenda e efetivamente ser o país referência enquanto uma economia que consegue fazer uma transição adequada para uma economia mais verde. Perfeito. Braga, quer complementar? Eu acho que estamos aqui todos muito alinhados e estamos aqui todos com o mesmo norte. Mas nós estamos precisando instrumentalizar todo esse momento. Então, acho que essa é a nossa iniciativa aqui. Eu agradeço muito o Kaká Takahashi, que veio trazer o ponto de vista do mercado financeiro, da teoria à prática. Eu acho que esse é o nosso momento. Nós estamos debatendo isso há uns 3 a 4 anos, nós estamos tendo muitas conversas, muitas apresentações, muitos calls to actions, mas hoje até o nosso é uma característica desse programa. Ok, já teve o call to action, agora vamos action. Vamos lá, botar, fazer acontecer. Muito cuidado para não resvalar promessas que a gente não possa cumprir, botar métricas, botar dados, botar informações, responsabilidades, alinhar interesses. Eu acho que esse é o nosso momento. O momento urge, a oportunidade bate à nossa porta, mas quem sair na frente, quem se posicionar de forma genuína nessa agenda, vai tomar... É a maior narrativa que se apresenta ao mercado, talvez em décadas. Já passamos por algumas narrativas. Vocês lembram da qualidade total. As empresas precisavam se estabelecer com qualidade. Depois, estamos nela ainda na transformação digital, vivendo e trazendo a tecnologia, a inteligência artificial, mas nada disso se sustenta se nós não tivermos também a narrativa, mas principalmente a ação da sustentabilidade, do ESG e mãos à obra. Eu acho que esse é o momento. Vamos sair desse discurso, vamos à prática e quem fizer isso
de forma consistente nos próximos 3 anos, colherá resultados por décadas. Então, essa seria a minha fala, complementando a Vacata. Pegando o gancho dos dois, a gente vê que para ter ação, você tem que ter o engajamento da sociedade e das empresas. O Kaká colocou muito bem que a nova geração dos meus filhos, nossos filhos e nossos netos já tem essa semente plantada, já se preocupa com isso e já cobra isso, de certa forma, para todos nós. Existe um papel também das empresas de começar isso e dar exemplo, cada vez mais. A BlackRock, na carta ao CEO, a sociedade cobra muitas empresas, o mercado cobra muitas empresas, mas na carta ao CEO, a gente coloca um layer abaixo. É você que tem que executar o dia a dia das empresas, o que você vai fazer para mudar. E aí tem uma questão de, talvez hoje você não consiga um emprego por causa do ESG, mas certamente você pode perder o emprego por causa do ESG. Então, qual o papel do consultor, qual o papel do CEO, nesse ponto que o Braga trouxe de, vamos botar a mão na massa agora? Está na hora, né? Olha, eu acho que tem aí tem uma frase, eu não sei agora a quem atribuir a frase, porque muitas pessoas que eu adoro e que eu tenho uma profunda admiração já usaram essa frase, mas eu acho que assim, o líder, o CEO, quem está à frente do negócio, ele tem um papel muito grande, porque ele tem a caneta na mão. Ele toma as decisões. Mas além das decisões, ele também é o exemplo, não é? E como a gente está falando numa mudança que também é cultural, nós falamos aqui muito, né, das questões econômicas e assim por diante, né? Mas nós estamos falando também de uma mudança cultural, né? Quando você lembrou aí essa questão das novas gerações, nós estamos falando de uma mudança cultural, não é? Quando nós estamos falando de uma geração, né, eu brinco, né, eu sou da geração que fumava cigarro naturalmente em qualquer lugar. Eu parei de fumar. Foi possível mudar. Então também nós temos que abandonar as outras drogas que nós temos, né? Essa foi uma que Maravilhoso. Nós abandonamos. Então vamos abandonar as demais. Também é uma mudança cultural, não é? Quando você entra em qualquer ambiente fechado, quando você entra num restaurante e você não tem aquela linha divisória invisível, né, de quem fuma e quem não fuma, então você está falando de uma mudança cultural. Então, e aí sim, o líder, o CEO, quem está nos conselhos, não é, tem um papel muito grande, porque tem o poder da decisão, também tem o exemplo que esse sim pode levar as pessoas a mudarem, não só com velocidade, que é necessário também, como o Braga colocou, nós precisamos de velocidade, mas a gente precisa também de profundidade. Não pode ser uma agenda provisória, porque não é uma agenda provisória. Essa é a agenda que veio para ficar. E eu me atrevo até a dizer, mais do que uma transição energética, uma transição no uso dos recursos naturais, a gente está falando numa transição da economia. Do tamanho de outras transições como nós tivemos, como a revolução agrária, como a revolução industrial e como a revolução digital. Se você pensar no movimento que isso provoca, nós estamos falando efetivamente de uma nova economia. E apenas um pequeno complemento, que o Kaká foi magistral agora, e eu acho que ele pegou o cerne, mas se o CEO é o exemplo e precisa ser o exemplo, o conselheiro é a influência. Ele não está lá todo dia na empresa, mas ele tem que estar lá para influenciar com a sua atitude e amparar uma diretoria, um presidente, uma liderança que enfrenta desafios, que vai para cascas de banana no caminho, e ele precisa saber que ele tem um conselho que o ampara, que o escuta, que o suporta. Poxa, Braga, isso está um pouco remoto. Não. Acabamos de viver isso na Covid. A Covid foi um wake-up call da humanidade. Nós conseguimos coisas que, num momento muito triste, uma vacina, 4 vacinas que salvaram milhões, centenas, dezenas de milhões de pessoas. O mundo apareceu em 18 meses, falava-se em 5 anos. As empresas tiveram que fazer mutirões, trabalhar, indo além. A filantropia floresceu. O Brasil, no ranking de filantropia, sempre muito mal colocado, foi para os top 10, top 15, porque as pessoas se ajudaram, as pessoas se juntaram. Então, eu diria um pouco aqui do nosso espírito, aqui no ISD na sala do Conselho, é estar ali para influenciar, amparar,
nortear, mas sim, o CEO e a diretoria são um exemplo, e se esse exemplo não estiver lá, serão palavras ao vento, serão discursos corporativos. Mais uma vez, mãos à obra, muito a fazer. Daquela parada para refletir, né? Muito bom conversar com vocês nesse sentido. Estamos caminhando para o final e queria colocar um tema aqui sobre a nossa postura: ativismo ou capitalismo, que é o tema do nosso papo. Nós somos ativistas, a BlackRock é ativista, o Larry Fink é ativista, ou a gente está um paralelo com o capitalismo que a gente não pode ter vergonha de falar de capitalismo. Quero ouvir um pouquinho sobre ativismo versus capitalismo. Não, esse é um ponto excelente, né? E eu acho que até esses conceitos a gente precisa rever, não é? Então a gente fica muito com um conceito que eu costumo falar. Quando a gente fala em ativismo, normalmente a gente está enxergando aquele chinês na Praça Vermelha, na frente do tanque de guerra, o vendedor lá na Primavera Árabe, não é? Então o pessoal do Greenpeace pendurado nos barcos, então a gente traz muito essa figura. E essa figura é importante, essa figura é fundamental para chamar a atenção, para trazer os alertas que aquilo precisa ser mudado a todo custo, mesmo que custe a própria vida, como alguns exemplos que nós já vimos ao longo da nossa história. Agora, por outro lado, nós temos o capitalismo, então nós temos esse posicionamento ativo do capitalismo, porque o capitalismo efetivamente tem uma força enorme para mover, talvez seja quem mais tenha força para mover uma agenda dessa envergadura. E aí sim, o capitalismo, como eu falei, o capitalismo de stakeholder, aquele capitalismo que busca os resultados, sim. O Braga usou uma palavra aqui que eu gosto muito, que é a perenização. Não é? A gente fala em sustentabilidade, mas a gente está falando de perenização efetivamente. E para você conseguir alcançar a perenização, que é a continuidade do próprio planeta e a continuidade da própria sociedade, passa necessariamente por você ter os resultados econômicos para você tornar essa perenização viável, né? Então, esse é o ativismo, é você buscar um capitalismo, esse é o ativismo do capitalismo, né? Que a gente precisa reinventar, que é o capitalismo que busca através das melhores práticas, ou seja, através das ações e do trabalho para que a natureza, o meio ambiente, né? Os recursos naturais sejam conservados, para que a sociedade seja mais igualitária, mais diversa, mais justa, mais inclusiva, e através disso você consiga os resultados para efetivamente tornar o empreendimento mais sustentável, mais perene e, por consequência, a sociedade como um todo. Então, acho que essa nova conversa que precisa ter, mas volto a falar, aquele ativista que a gente tem essa visão, não é? Romântica e heróica, ele tem que continuar existindo. Mas quem está no mundo do capitalismo tem que entender qual é o seu papel, não é? Que é efetivamente de proporcionar a possibilidade de efetivamente gerar resultados através das melhores práticas. Feito. E eu vou, como professor e economista, vou no ponto que eu acho que o Rodrigo queria que eu falasse. Milton Friedman, The Business of Business is Business. Braga, não estamos aqui desviando numa escola de negócios do que seria a proposta de uma escola de negócios, mas eu vou recorrer a Keynes, também um grande economista, que falou que quando os fatos mudam, eu me permito mudar de opinião. E os fatos mudam. E mesmo The Business of Business is Business, hoje há uma discussão do que significa business. As fronteiras do business. Por que os business têm apenas que ser para dentro in what a companhia? Quantos negócios foram embora porque não escutaram o que o mercado lhe dizia? Então, eu não vejo nenhuma dicotomia entre o ativismo e o capitalismo. Eu acho que, mas voltando para o que nos interessa hoje, que é o conselho, nos cabe ouvir. Estamos no momento, o conselheiro tem que ouvir, perguntar, entender tendências, refletir e aí sim agir. Então, muito ruído, mas temos que escutar, refletir, pensar e, de novo, me permito mudar de opinião sempre que necessário.
Antes da última pergunta, eu estou pensando aqui, a gente pode ficar mais 2 dias aqui conversando? Eu garanto pizza, refrigerante, suco. Olha, sobre esse tema, né, Braga, acho que o Braga costuma falar, com bom vinho a gente consegue fazer qualquer coisa, né? Qualquer desafio pequeno. Fica a dica. Mas com esse tema, eu acho que 2 dias só com o tema a gente fica fácil. Exatamente. Cacá, professor, quer complementar? Não, aliás, estamos aqui completando o 4º dia, as pessoas não querem sair da sala. Eu estou vendo. Nós estamos aqui, as pessoas querendo mais informação, querendo escutar mais, as pessoas que trazem sua especialidade. Mas eu tenho certeza que estão todos refletindo para poder, já na semana que vem, levar alguma dessas práticas para a sua vida, para os seus negócios. E é isso que nós estamos aqui, eu e Cacá, e toda essa estrutura que foi montada de professores muito experientes, dedicando seu tempo aqui a esse fórum e investir, porque isso aqui não é custo, é sempre investimento. E essa é uma frase que aparece muito ligada ao ESG. Pô, mas isso é um custo. Olha, professor de marketing já dá um pulo e eu de ESG dou 2. Então vamos investir na nossa formação pessoal para poder usufruir desse momento único aqui da humanidade e do mundo dos negócios. Com certeza. E Braga, só um pequeno complemento, né? E o que a gente nota aqui nessa conversa toda, né, junto a esse pessoal aqui que está conosco esses dias, nós não estamos tendo um ganho só de conhecimento compartilhado, conhecimento discutido, conhecimento construído, mas tem um ganho de energia enorme, né? E um ganho de convicção enorme que você alcança quando você tem uma conversa dessa natureza, quando você tem um curso como esse que está acontecendo. A inspiração do ativista com a execução e a qualidade e o controle do capitalismo que a gente vinha falando. Cacá, quem é você na fila do ESG? Olha, eu sou um misto, né? Primeiro, eu sempre comento que esse é um elo que está todo mundo de mãos dadas, né? Então a gente tem que estar aí de mãos dadas caminhando. Então eu sou uma parte desse elo e sozinho não sou ninguém, mas com mãos dadas nesse elo acho que dá para a gente fazer muita coisa. E outra coisa é um aprendiz, porque de fato nós continuamos aprendendo, continuamos no aprendizado e eu espero que a gente aprenda cada vez mais para fazer melhor. Então é um pouco assim que eu me vejo. Braga? Professor, essa palavra já enche a minha vida e é a palavra que eu pretendo usar durante muitos anos. E bom amigo de pessoas como o Cacá já me enche a vida. O executivo é uma fase da vida que estava lá, mas agora daqui para frente apenas o professor. Muito obrigado. Muito obrigado, em nome da Fundação Dom Cabral, em nome da Fast Company Brasil. O papo foi incrível e eu acho que o discurso e a prática vão começar a andar de uma forma muito mais efetiva com a proposta da Fundação Dom Cabral e a ajuda de pessoas como o Cacá. Muito obrigado. Prazer. Até a próxima. Enorme. Até a próxima. Obrigado. Tchau.